Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O plano de Alexandre de Moraes já começou e ele vai prender um por um. Não só os 32 nomes que estão envolvidos no caso do dia 8, como qualquer pessoa que intrometer, ou jornalista, ou advogado, ou até mesmo pessoas próximas dos réus. O ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, é preso por determinação de Alexandre de Moraes. Gente, começou. O ministro não está perdendo tempo e, como vocês já estão acompanhando há muito tempo, o plano dele é colocar todos atrás das grades. O ministro também mandou abrir investigação contra o advogado Eduardo Cantz, que informou ter conversado com o tenente-coronel Mauro Cid sobre o acordo de delação premiada. Preparem-se, porque é só o começo do que está por vir nesse cenário caótico do cenário político do nosso país, e eu quero trazer para vocês todas as informações. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes passou mais uma vez de todos os limites e, claro, não é o final, é só o começo, porque isso que ele está fazendo é uma aberração jurídica. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara por tentativa de obstruir a investigação sobre o golpe de Estado. A medida já foi cumprida e o réu já se encontra sob custódia da Polícia Federal. Moraes também decidiu instaurar um inquérito contra a Câmara e seu advogado, Eduardo Cantz, que informou ter conversado com o tenente-coronel Mauro Cid sobre seu acordo de delação. De acordo com Moraes, ambos tentaram obter dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada de Cid, e mesmo o motivo que levou à prisão preventiva do general Braga Neto. O ministro determinou que Câmara, Cantz e Cid sejam ouvidos pela Polícia Federal em até 15 dias. Moraes observou que Cantz teve conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais na Sociedade Hípica de Brasília, no período em que Câmara estava preso. Olha isso. Então, enquanto ele estava preso, houve essa conversa através das redes sociais, coisa que o ministro já tinha determinado que não era para que o Mauro Cid fizesse, usasse as redes sociais. E ele foi além, usou as redes sociais. Então, agora simplesmente está pagando por aquilo que eles mesmos fizeram. O próprio advogado disse ao Supremo que teria falado com Cid por meio de um perfil que seria da esposa do delator, que estava proibido de usar as redes sociais. As conversas foram publicadas pela revista Veja, na qual nós já mostramos para vocês também um esboço de quase 50 páginas de conversas de WhatsApp. Os fatos indicam o período gerado pelo estado de liberdade do réu, por isso, a ordem de prisão preventiva. Moraes disse que Câmara é um agente de extrema periculosidade, ou seja, de extremo perigo, na medida em que intrigava a organização criminosa violenta para poder fazer o que fizeram. O grupo relembra ao ministro que é acusado de articular o monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e possivelmente homicídios de autoridades como o próprio ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Moraes afirmou que, segundo as informações prestadas pela própria defesa de Câmara, houve descumprimento das medidas cautelares impostas quando o réu foi colocado em liberdade provisória, o que revela completo desprezo pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque o coronel estava proibido de manter contato com os demais investigados, mas acabou fazendo isso por meio de seu advogado. A intenção de Cantz seria descobrir os termos do acordo de colaboração para beneficiar seu cliente no futuro, e isso não foi uma atitude muito bem vista pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão dele. Isso só revela mais uma vez que o Alexandre de Moraes não vai deixar, o que estão fazendo por baixo.
Eles estão achando que vão fazer o que fazem, tomando as medidas que tomam, e o ministro não vai fazer nada. Gente, estamos falando de Alexandre de Moraes. Ele não vai perdoar o que está acontecendo. Ele vai detonar qualquer um e colocar na cadeia para poder ir, né, fazer o que ele tem que fazer. No entendimento do advogado, a fala de Mauro Cid revela que os depoimentos de delação não foram voluntários e devem ser anulados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na trama golpista. Na semana passada, ao ser interrogado por Alexandre de Moraes, Mauro Cid foi perguntado pela defesa de Jair Messias Bolsonaro se tinha conhecimento sobre os perfis Gabriela702 e Gabriela R no Instagram, que são identificados com o mesmo nome da esposa do militar, Gabriela Cid. Ele respondeu que não sabia se o perfil era de sua esposa e afirmou que não usou as redes sociais para se comunicar com os outros investigados. Os advogados do ex-presidente levantaram a suspeita de que Cid usou o perfil para vazar informações de seus depoimentos de delação. Tudo isso numa esteira onde ele estaria desesperado e não sabe mais o que fazer para poder manter a sua palavra. Com um testemunho de mais de 10 versões, Mauro Cid, a cada dia que passa, se entrega. Mesmo com aquelas pressões da sua família para que ela não fosse presa, Mauro Cid acaba de entregar, né, o ouro para o Alexandre de Moraes. Inclusive o seu advogado, que também aí cometeu um erro gravíssimo, e Alexandre de Moraes não perdoou. Em nota, a imprensa e a defesa de Eduardo Cantz diz que considera abusiva a abertura de investigação para apurar a suposta obstrução da investigação. De acordo com o advogado Renato Marques Martins, Cantz exerceu seu papel profissional ao verificar se as acusações contra o seu cliente eram verdadeiras. Para Martins, o inquérito aberto por Moraes representa uma tentativa de calar a defesa. Ele disse da seguinte forma: afirmo que ele, Cantz, tendo sido procurado pelo senhor Mauro Cid, exerceu seu dever de verificar se a delação daquele foi ou não espontânea, ou se houve algum tipo de coação ou pressão que ele acusasse terceiros falsamente, o que pelo consta das mensagens enviadas pelo Mauro Cid, infelizmente ocorreu, declarou Martins. Tudo isso acontecendo debaixo do judiciário, acontecendo debaixo dos olhos do povo brasileiro, e ninguém faz nada. Esse é só o começo, como a gente falou. Provavelmente não todos os 32 sejam presos, mas, gente, preparem-se, porque uma boa parte, se não a maioria deles, vai ser presa. Eu já volto com mais informação. Se inscrevam e deixem o seu like.